Amém, muito obrigado, Keiko. Vamos Amém. conversar um pouco aqui no início da aula sobre Romanos, né? Eu passei uma tarefa para vocês. Tem um vídeo, uma palestra que eu dei sobre Romanos capítulo 9. Eu não sei se todos tiveram oportunidade, conseguiram assistir. A gente vai basicamente recapitular essa palestra e vai abrir para perguntas, questões, vamos trocar ideia a respeito. Você sabe que esta carta do apóstolo Paulo, possivelmente a mais importante dele, né? Com cunho teológico mais embasado, assim, onde ele discorre mais sobre exatamente o tema que é desse curso, né? Que é soteriologia, sobre salvação, sobre a doutrina da salvação, começando já de cara a abordar a questão de salvação para gentios e judeus, né? Ele já coloca isso logo ali nos primeiros versículos, versículo 16, né? Pela graça, não, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiramente do judeu, depois também do gentio. Você veja que ele está, essa questão judeu-gentil, já no primeiro capítulo aparece. É uma preocupação do apóstolo Paulo, e ele deixa bem claro, já desde o início, que a sua intenção é mostrar a relevância do evangelho esse de nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus como gentios. Ele diz, primeiramente dos judeus, porque Cristo é judeu, ele vem cumprindo profecias e expectativas judaicas dos profetas, dos textos do Antigo Testamento. Ele é o Messias de Israel, tão esperado, né, pelos judeus. Ele é o descendente da linhagem de Davi, ele é o filho de Davi, ele é aquele profeta do qual Moisés falou, tão, tão especial e maior do que o próprio Moisés, maior do que todos. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Ele é o Salvador. E aí o apóstolo Paulo já começa a trabalhar a ideia de que todo mundo, seja judeus ou gentios, não importa a nacionalidade, carece de salvação, carece desse Salvador. Aí os judeus podem contestar, mas nós já não tínhamos a lei? Nós já não tínhamos os sacrifícios, temos o templo, temos os cordeiros, temos a lei de Moisés, isso tudo já não é suficiente para a salvação? Aí o apóstolo Paulo vai colocar que a lei ela não é um bom veículo para a salvação, não porque ela tenha em si problemas, não porque ela seja imperfeita, mas porque nós somos imperfeitos, porque nós, seres humanos, mesmo os circuncidados, os descendentes de Abraão, eles não são capazes de cumprir devidamente a lei, de cumprir toda a lei como o Senhor requer. Acabam falhando aqui e ali, então se tornam culpados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele vai trabalhar bastante essa questão de que a lei não presta, olha, calma lá, né? A lei não presta como meio de salvação, né? Não é que ela não presta, mas como meio de salvação, ela se tornou imprestável. Ela é boa para revelar a vontade de Deus, a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, a nossa inadequação. Então, ela serve de aio ou de ama seca para o evangelho, porque ela coloca todo mundo debaixo do pecado, clamando por perdão e por misericórdia,
na expectativa desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei não salva porque as pessoas não conseguem cumpri-la. Se houvesse seres humanos capazes de cumprir adequadamente tudo que a lei exige, então eles seriam salvos. Mas o problema é que eles não conseguem cumprir. E Paulo fala, se falhou num dos menores mandamentos, já é réu de todos. Tem até uma boa ilustração que é, um dia você pode pregar, você pega ali um balão, começa a soprar e encher o balão. O pessoal vai achar estranho isso, né? No início da pregação, você está enchendo lá um balão. E aí você fala assim, vamos estabelecer algumas leis para preservação da integridade desse balão. Então, quais são as coisas que comprometeriam, né, o balão, que poderiam estourar o balão? Aí você pode ir falando aí. Não sentarás no balão, por exemplo, né? Não pisarás no balão, segundo mandamento. Terceiro mandamento, não cortarás com a tesoura, não traspassarás com a espada, ou seja, não vai passar com um trator por cima do balão. Então, são os mandamentos que vão vir. Mas tem o menor de todos os mandamentos, que é não furarás com agulha. Não é? Então, tem vários mandamentos, né? Não passe com um trator por cima dele, tem também não furarás com agulha. Paulo diz que se você infringir o menor dos mandamentos, você já é réu de juízo de todos. Para entender bem isso, é a ilustração do balão. Porque você, furando com agulha, você estoura o balão da mesma forma. Né? Ele é o menor dos mandamentos, mas quando você peca nele, você compromete a estrutura do balão e põe tudo a perder. Então, Paulo diz isso para aqueles judeus que acreditam serem íntegros no cumprimento da lei. Ele diz, se você falhar no menor dos mandamentos, se você pisou na bola num, você já está réu de juízo de todos. Então, com isso, Paulo está basicamente colocando os judeus numa condição muito semelhante à dos gentios, ou seja, de pessoas que carecem e que precisam de salvação. Aí ele fala dos gentios também. E os gentios, eles também têm revelação da parte de Deus, aquela revelação que é a geral, que todo mundo pode encontrar na natureza, na criação, nos astros, em tudo assim que você vê, tudo que é criado. Os céus proclamam a glória de Deus e, de alguma maneira, Paulo até diz que as pessoas têm conhecimento de Deus, mas o deturpam e acabam, em vez de se voltando para o Criador, acabam adorando a criação, a criatura, as coisas que Deus criou, incorrem em pecados graves, em idolatria, em toda a deturpação. Ou seja, eles são capazes de, diante da revelação de Deus, não se curvarem às evidências, mas distorcerem as coisas e acabarem até mesmo adorando um bezerro, ou adorando uma vaca, ou adorando um animal, ou adorando uma árvore, adorando o sol, adorando a lua, adorando o ser humano, ou qualquer coisa assim. Então, todos pecaram no final das contas, né? Então, todo mundo ali, basicamente é isso que ele está dizendo. Os judeus, para os judeus, a circuncisão também acaba não tendo o valor salvífico, porque a verdadeira circuncisão, diz o apóstolo Paulo, é do coração e não é do prepúcio, digamos assim. Então, ele vai colocando, você tem a lei é boa, mas o problema não basta ter a lei, cumprir a lei, mas se você não cumpre ela totalmente, então ela não serve como veículo, como meio de salvação. Então, tudo aquilo que os judeus tinham de mais caro e prezavam, né, que era serem descendência de Abraão, e aí Paulo vai trabalhar essa questão, né? Os descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Ele mexe com isso aí no capítulo 4, né? A circuncisão é a do coração.
a lei acaba não salvando, porque você tem que cumprir toda a lei, tudo, e acaba que ninguém, nesse sentido, é verdadeiramente justo. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e é aí que ele apresenta a justiça, que não vem por meio das obras, que não vem por meio da lei, nem é pela circuncisão, nem é pela descendência abraâmica, não adianta, pela etnia também, é pelo Cristo, pelo Messias, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Então, é isso que ele vai trabalhar. E aí chegamos no capítulo 9, e nesse capítulo 9 é que há bastante controvérsia a respeito de eleição, né? Então vamos trabalhar um pouquinho isso. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta sobre essa questão de eleição do capítulo 8 antes do 9? Claro, claro que pode. Chega mais. Então, lá no capítulo 8 versículo 29 e 30, vai falar sobre predestinação, e do 9 o versículo 15 e 16, vai falar sobre eleição. Não sei se o senhor tem aí, Ah, tá. posso Eu vou, eu ler aqui? vou, eu vou colocar aqui para gente. Certo. Você quer no 8 versículo. vinte e Deixa. nove e 30. 29 e 30. Tá. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Então, está falando da presciência de Deus aqui, não tá? Certo. Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Este é o destino daqueles que Deus de antemão conheceu. Ou seja, para estes que Deus conheceu, que creriam em Cristo, que permaneceriam crendo, que seriam perseverantes até o fim, eles têm um destino, né? O destino de serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o seu filho, né, Jesus, seja um primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, sabemos, aqueles que Deus de antemão conheceu. Ou seja, uma predestinação condicional. Não se trata aqui de uma predestinação incondicional, antes da fundação do mundo, Deus tendo já, sem que as pessoas tivessem feito qualquer coisa e tal, decidido quem seria salvo, quem não seria salvo, por algo assim, fora da fé, do elemento da fé. Aqui ele está vendo é, quem ele conheceu de antemão. Tem um outro versículo, né, que é o de Pedro, né, que ele fala assim, eleitos, aí usa a palavra, em vez de predestinados, ele usa eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, a presciência de Deus como a base da eleição, a presciência de Deus como a base da predestinação. Portanto, nós acreditamos também em predestinação em Cristo, ou seja, todos os que estão em Cristo, todos os que creem em Cristo, todos os que perseveram em Cristo estão predestinados ao céu, estão predestinados a serem filhos de Deus, estão predestinados à glória do Senhor. Então, e a estes que creem, que Deus conheceu de antemão, ele predestinou a estes, ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, o destino, né, já de Cristo e daqueles que são de Cristo e que estão em Cristo é da glorificação, né? Então, e que passa por todos esses estágios aí, de chamado, de crer, e de tudo mais. Eu teria aqui muita coisa aqui para colocar mais, né? Para colocar. Tem muito texto aqui, eu posso depois passar para vocês, mas é muita coisa, né? Para explicar isso melhor, com mais detalhes, mas fica aí, eu posso passar depois, me lembre de eu passar todas essas referências, tem muita coisa, cada um desses pontos a gente poderia ficar, eu estou só dando uma pincelada, tá? Poderia falar muita coisa a respeito disso tudo, tá?
Ah, bom, mas aí a gente vai para o capítulo 9. Tá bom por aí? Ah, você ia falar mais uma coisa, né, Jane? Não, era só, é agora o 15. É porque, assim, quando falou de predestinou aí, Hum, eu fiquei naquela preocupação do calvinismo, né? Então, sim, assim, essa questão de predestinou, de eleição, né? Porque lá no 9, 15, 16 vai falar sobre eleição, né? exatamente. Veja também Efésios, né? Efésios no capítulo 1, ali logo no começo, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. É algo muito semelhante a essa predestinação. Uma predestinação em Cristo para sermos santos. Uma predestinação em Cristo, né? Nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então a gente chama isso de uma eleição corporativa. Ou seja, Deus nos escolheu. Escolheu quem? O corpo de Cristo, a igreja. Aqueles que estão em Cristo estão indo para onde? Estão caminhando para onde? Para a salvação. Eles têm em Cristo a salvação. Então, Deus nos escolheu em Cristo. Deus não nos escolheu a parte de Cristo. É em Cristo que se dá a nossa eleição. É em Cristo que se dá a nossa predestinação. Quem está em Cristo está se encaminhando, está para o destino tal, que é o céu, que é a glória, que é a glorificação, que é a ressurreição e todas essas coisas. E tudo isso porque Deus, desde a fundação do mundo, já havia predestinado o Salvador, o Cordeiro de Deus, que antes da fundação do mundo já havia sido sacrificado, ou seja, na mente de Deus, no plano de Deus, que anteviu a queda, que anteviu a necessidade, a perdição do ser humano, ele propiciou uma tamanha salvação em Cristo. Então, nos escolheu nele. Quem está em Cristo acaba estando no amado e nele tem esse destino que é do corpo de Cristo, que é da igreja, tá? Então, basicamente é isso. Tanto que aqui a gente vê a questão da presciência, né? Aos que de antemão conheceu, né? Conheceu o quê? Conheceu a fé, porque a salvação é mediante a fé, né? Então, é isto. Bom, mas a gente vai agora para o capítulo 9. Deixa eu só interromper essa para passar aqui para vocês o texto que eu tenho. Alguma outra pergunta, gente? Pode ficar bem à vontade, tá? Deixa eu pegar aqui o PowerPoint. Deixa eu abrir esse PowerPoint direito. Pelo jeito, eu não abri ele muito bem. Espera só um pouquinho. Onde que está o PowerPoint aqui? Ah, tá. Vou compartilhar ele. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu tenho que vir aqui, colocar nesse modo, né? Tá dando para acompanhar aí direitinho ou tá meio zoado? Dá para ver bem? Não, tá bom, tá bom, tá. Então, vai lá. Romanos capítulo 9, basicamente é um repeteco daquela palestra que eu dei, tá? Sim, sim. Na realidade, o senhor falou sobre o versículo 13, né? E aí vai nessa sequência aí, né? Sim. Eu me refiro mais, sabe? Deixa eu colocar aqui. Eu me refiro mais. Bom, deixa eu voltar aqui. Ele está voltando aqui. Eu quero. Eu me refiro mais à palestra que eu passei, o vídeo que eu passei para vocês, como tarefa, né, durante a semana, para vocês assistirem. Sim. Então vamos lá. Romanos 9. Eu só queria deixar isso aqui numa posição, num jeito que não atravanque aqui a visão de vocês. Deixa eu ver aqui. Está meio aparecendo aqui todo mundo. Deixa eu ver o que eu faço. Ah,
Vou destacar aqui. Tá. Espero que dê certo aqui. Bom, vamos lá. Você sabe que só a partir de Agostinho, de Santo Agostinho, como é conhecido, né? Romanos 9, eu queria ver se eu consigo mudar esse negócio para outro lado. Tá. Só a partir de Agostinho, que Romanos 9 foi ensinado como dupla predestinação, incondicional. Antes de Agostinho, não tinha esse conceito, sabe? Olha que interessante, né? Isso basicamente é século V. Bom, finalzinho ali é século V. É muito tempo de história da igreja sem o ensino de dupla predestinação, sem o ensino de uma eleição incondicional. Então, os cristãos primitivos, os pais da igreja, não tinham esse conceito de graça irresistível, de eleição incondicional, de predestinação incondicional, de dupla predestinação, muito menos. Nada disso era ensinado, só com Agostinho, naquele conflito que eu já te falei para vocês sobre com Pelágio. Então, para combater um extremo, acabou caindo em outro. Então, vamos lá. E a gente deve reconhecer como Pedro, né? O Pedro reconheceu na sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que o apóstolo Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender, que os, os incautos, assim, acabavam distorcendo, né? A pontos difíceis de entender, ele dizia. Então, para entender Romanos capítulo 9, 10 e 11, principalmente o capítulo 9, que é o mais utilizado pelos calvinistas, né, para defesa da predestinação incondicional. A gente já até tocou aqui no assunto de predestinação condicional, de eleição condicional, mas eles ensinam predestinação incondicional. Então, a melhor maneira de compreender é levando em consideração princípios hermenêuticos que são elementares, tá? A gente tem que entender qual é a questão que está suscitando, que está levando o apóstolo Paulo a escrever essa passagem bíblica. O que é que está ali provocando esse escrito de Paulo, né? Entender também que Romanos capítulo 9, 10 e 11 é um bloco que precisa ser lido como um todo, é um conjunto. É o tratamento que Paulo está dando a essa questão dos judeus, que não estão se convertendo a Cristo, que estão rejeitando o Senhor, que estão rejeitando o Evangelho. Então, essa é a resposta de Paulo a essa questão levantada por judeus, tá? Que estão ali bravos com o apóstolo Paulo, como se o apóstolo Paulo estivesse desprezando tudo o que os judeus tinham de mais caro, né? A etnia, a eleição, a serem descendentes de Abraão, a circuncisão, as escrituras, os profetas, Moisés, o Pentateuco, tudo isso. Então, a gente também tem que ler dentro do contexto da mensagem central da carta de Paulo aos Romanos. Por isso eu já fiz aquele preâmbulo. Do que é que Paulo está tratando? Qual é a questão? A salvação pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus. Não pelas obras, não por circuncisão, não por etnia, não pela lei, nada disso, mas pela graça. E, nesse sentido, não há nem judeu, nem grego. E aí, qual é a vantagem de ser judeu? Está entendendo? Todas essas questões que estão aqui aparecendo para Paulo estar dando as respostas. A outra coisa é perceber a
conexão de Romanos 9, 10 e 11 com os 4 primeiros capítulos. Por isso, basicamente, o que eu falei foi dos 4 primeiros capítulos, porque é o tema central da carta. E o capítulo 9, 10 e 11 tem tudo a ver com os primeiros 4 capítulos, porque, de alguma maneira, ele detonou o orgulho dos judeus. Tudo aquilo que os judeus tinham de mais caro, Paulo começou a mostrar, e ele vai dizer em outras cartas que ele considerou refúgio para ganhar a Cristo. Né? Ser fariseus, toda a questão da lei, tudo isso ele percebe que tem um valor para conduzir ao evangelho, mas não tem valor para desprezar o evangelho, para rivalizar com o evangelho. Não, não dá para rivalizar com o evangelho. O evangelho se faz necessário, porque a lei não salva, entendeu? Então, tudo isso é a tese que Paulo, a circuncisão não salva, ser descendente de Abraão não garante salvação. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. A verdadeira circuncisão é do coração, né? A lei que salva é a lei da fé, a justificação pela fé. É a lei do Espírito e da vida que em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. O que a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, é capaz de realizar é revelar a pecaminosidade humana. Então, dentro desse contexto do ensino de Paulo nos primeiros 4 capítulos, é que vem todas as questões que os judeus vão levantar que Paulo está respondendo. E a gente vai ver isso mais adiante. Então, perceber a conexão dos primeiros 4 capítulos com o capítulo 9, 10 e 11. A outra coisa é considerar o contexto dos trechos do Antigo Testamento, as citações, as alusões, tudo que Paulo está mencionando. Porque Paulo está falando para os judeus aqui, tá? Que tem dúvida, que estão em cima do muro, que estão questionando, que não estão entendendo direito. Então, essa é uma resposta de Paulo aos judeus, que conhecem muito bem o Antigo Testamento. E Paulo está fazendo uso do Antigo Testamento para demonstrar, né, para defender a sua tese. Tá bom? Então, entender quais são os textos que Paulo está citando, entender o contexto de tais passagens bíblicas do Antigo Testamento, o significado delas naquele livro em particular, naquele contexto em que foi dito, qual era o ensino, porque isto é que Paulo está trazendo. Os judeus conheciam muito bem o contexto de tais palavras. E aí Paulo trabalha exatamente isso. E ignorar o contexto das citações, o significado daqueles textos dentro do contexto do Antigo Testamento, é incorrer em erro de interpretação. A gente abre espaço para uma leitura equivocada a partir da nossa ótica, sem levar em consideração o contexto original de tais citações que se encontra exatamente lá no Antigo Testamento, tá? Então, a outra coisa, textos difíceis devem ser lidos à luz dos textos mais claros. Isso é básico, né? Quando você tem uma passagem mais obscura, a gente tem que ir para os textos paralelos que falam passagens e mais passagens abundantes e claras a respeito do mesmo assunto. Ajuda a gente a entender, porque a Bíblia não está ali. A gente entende que ela não está caindo em contradição, né? Então, qual é a questão? Os calvinistas dizem que a questão seria por que os gentios estão crendo enquanto os judeus não estão crendo? Eles respondem, estão crendo porque eles são eleitos, pronto. Resolvido todo o problema, né? Mas não é bem esse o caso. Mas então, qual seria a questão real?
porque os judeus estão se perdendo enquanto os gentios estão se salvando. A resposta à salvação não é por etnia, nem por obras, mas pela fé. A mesma pedra em que os judeus estão tropeçando é aquela que está salvando e dando segurança para os gentios. Os judeus também podem experimentar tal salvação, né, se eles crerem e confessarem que Jesus é o Senhor. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, seja ele judeu ou gentio. Então, o quadro dos judeus que estão se perdendo não é irreversível. Estão se perdendo não porque não são eleitos. Entenda bem, estão se perdendo porque não estão exercendo a fé. Se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé, eles também podem ser salvos. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, também do gentio. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso o apóstolo Paulo trabalha incansavelmente, provoca inclusive ciúmes, né, ao voltar-se para os gentios e promover a evangelização de gentios, porque de alguma maneira ele entende que quando se multiplica o número de gentios salvos, que agora creem no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que acabam pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, cumprindo o preceito da lei, os princípios porque o amor, né, diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, né, quem ama acaba cumprindo a vontade de Deus. Então, os gentios, que têm agora um novo coração, andam na luz do Senhor. E isto, para o apóstolo Paulo, acaba sendo um elemento significativo que mexe com os judeus e fala, olha, nós agora nos tornamos, nós que éramos os únicos adoradores do Deus verdadeiro, de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora somos minoria. Gente que crê em Deus agora está por toda parte, né? E que seguem um Messias judeu, que nós não consideramos, mas eles dizem seguir o Messias e creem no Antigo Testamento, creem nos profetas, prestigiam as coisas que são nossas e dizem ser herdeiros de tudo isso. Então, de alguma maneira, Paulo, isso ele deixa claro no capítulo 11, com a evangelização dos gentios, ele está procurando causar, mexer ali, cutucar os judeus, de modo que os judeus possam se render às evidências e possam se converter. Ele diz, pelo menos alguns, ou talvez muitos mais. Ele diz que no final todo Israel será salvo, porque ele vê a esperança, ele tem a esperança de que os judeus acabarão abandonando, ou pelo menos um bom número deles, a incredulidade e abraçarão a fé em Jesus Cristo. É isso que ele está ensinando. Então, os judeus também podem experimentar a salvação, se eles crerem e confessarem Jesus como Senhor. Todo o que confessar o nome do Senhor será salvo. E quanto a Israel? Essa é a pergunta dos judeus. E aí, como é que fica, então, a questão de Israel? As promessas que Deus fez a Israel, né? Elas caíram por terra? Como é que fica a promessa da terra? Né? Tem promessas relativas à terra e tudo mais. Paulo trabalha isso no capítulo 4 de Romanos. Ele diz no capítulo 4 que Deus prometeu a Abraão não apenas a Palestina, mas a terra toda. Jesus diz que os mansos herdarão a terra, não é? Amplia-se ali. E nessa conjuntura ali do capítulo 4, Paulo deixa claro que nós, os gentios, que somos filhos de Abraão pela fé, somos os legítimos herdeiros, juntamente com os judeus que
são filhos de Abraão, não apenas pelo sangue, mas também pela fé, porque pela fé é que se dá a salvação, e Abraão é pai de todos os que têm fé, eles são herdeiros de Abraão, herdeiros da terra, da promessa da terra. E a promessa da terra não se dá numa Palestina política, mas se dá no novo céu, na nova terra. Se dá numa Jerusalém nova, celestial, que vem do céu. Olha lá, né? E vejam que os evangélicos, muitos, eles titubeiam e vacilam nesse ponto. Eles esperam um reinado de Cristo em Jerusalém, e aí a gente poderia, aí entra um pouco escatologia e tudo mais, né? E beneficiam todas as alegações políticas, partidárias, de uma Palestina, de um Israel aqui na Terra, e entram numa coisa que talvez seja, assim, a gente precise examinar com mais cuidado. Mas Paulo não está trabalhando essa questão, não. Paulo já está falando da terra como um todo, ele fala da nossa pátria é celestial, né? Nós aguardamos novos céus e nova terra, diz o apóstolo Pedro. A nossa pátria é lá de cima, é a Nova Jerusalém. Jesus foi preparar e nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, nós estamos no Messias e cremos em Cristo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, e Israel, em pouco tempo a igreja passou a ser composta predominantemente por gentios. Já naquela época, já naquele período, né? Então, imagina hoje. Estamos, então, tão acostumados com essa situação nos dias de hoje que a gente nem dá muita bola para isso, né? Mas era um espanto para aquela coletividade de judeus, alguns deles cristãos, que estavam... E agora? E a maior parte dos judeus não estão... A maior parte não está crendo, né? Então, como é que fica? Então, os judeus estão questionando o seguinte: se Jesus é o Messias, por que Israel não foi redimido conforme as promessas do Antigo Testamento? Por que a igreja é composta majoritariamente de gentios? Teria Deus voltado atrás em suas promessas? O que acontecerá com o grande número de israelitas que não creem em Cristo? Talvez eles esperassem, porque eles são judeus, israelitas. Eles tivessem alguma boiada, algum caminho, né, algum atalho que não passasse por Cristo, entendeu? Eles já não têm um privilégio de serem judeus, porque eles estão perdidos, eles vão para o inferno, eles estão fora da promessa. Tem que crer mesmo em Jesus? Como é que fica o caso desses judeus? E para eles, e aquelas promessas que Deus fez para Israel, não vão se cumprir automaticamente na vida desses judeus? Eles precisam serem cristãos, crerem em Cristo, e os que não creem, como é que fica o caso deles? Então a promessa não se cumpre na vida deles? A maioria não está crendo, então a promessa falhou. Você está entendendo que é todo esse dilema aqui que Paulo está abordando? Deus não deveria salvá-los por serem filhos de Abraão, por serem circuncidados, por temerem a Deus? Isso já não basta? Há alguma esperança para eles? Como é que fica essa questão? Então, a tese agora de Romanos, capítulo 9, é uma resposta a estas questões. Paulo vai dizer claramente, não é sobre a eleição. Então, o que trata aqui não é sobre eleição individual e incondicional, predestinação incondicional, porque se fosse esse o caso, então Israel estaria salvo, porque Deus era o povo eleito, não é? Está entendendo? Até nesse conceito, trata-se aqui de um povo eleito que está se perdendo, né? Por quê? Porque a eleição era condicional. Aliás, quando Deus fez a promessa para eles, ainda colocou diante deles dois caminhos. Se vocês obedecerem, isso acontecerá. Se desobedecerem, é outro resultado, né? Então, diz respeito à eleição da nação de Israel, e não de indivíduos necessariamente, para cumprir um papel histórico, missionário, um desígnio de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti nascerá o Redentor, né? O Salvador, o Messias e tudo mais. Deus é justo no tratamento dado a Israel. Paulo vai trabalhar essa questão. Deus tem cumprido suas promessas, sim.
através sempre do remanescente de Israel. Os profetas, as escrituras, a salvação vem dos judeus. Então, há um privilégio, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Jesus veio para os que eram seus em primeira mão. Infelizmente, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no entanto, os indivíduos judeus não têm um caminho de salvação distinto dos gentios. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e há um só Salvador, um só caminho, um só meio de salvação, que é Jesus. Então, temos que ler dentro do contexto. Vamos lá, então. Romanos 9 a 11 é um bloco. A gente tem que levar em consideração o livro como um todo. Devemos analisar o contexto das referências feitas no Antigo Testamento. Perceba bem. Primeiro, 9, 10 e 11, um bloco. Esse bloco está dentro de Romanos, da carta aos Romanos como um todo. Entender esse escrito, esses 3 capítulos, dentro do contexto de Romanos. Depois, entender as referências que ele faz aqui aos textos do Antigo Testamento e ler esses textos dentro do contexto do Antigo Testamento para entender o significado deles lá, então, para só transpor quando a gente compreendeu bem. Porque não vai pegar um texto do Antigo Testamento e aplicar aqui sem levar em consideração o significado dele, dentro daquela conjuntura do próprio Antigo Testamento. Paulo assume que os judeus conheciam perfeitamente bem o contexto das passagens do Antigo Testamento mencionadas por ele, e que eles seriam capazes de captar, de entender todas as implicações. Tá? É por isso que ele traz a baila aqui, porque ele vem e agrega, olha, tá vendo aquilo? Para esse momento. Bom, Romanos 10 e 11 complementam o argumento, mostram que Paulo não estava falando de indivíduos, deixa isso muito claro ali, mas da salvação, não era de indivíduos e da salvação de cada um deles, mas sobre grupos e o serviço no seu plano redentor maior para toda a humanidade. Agora, textos mais claros lançam luz sobre os textos mais obscuros, como a gente já falou. Não podemos interpretar textos obscuros de modo a contradizerem o ensino daqueles que são mais claros e, inclusive, muito mais abundantes. Os trechos mais claros nos darão segurança e servem de base para estabelecerem as fronteiras que não devem, de maneira alguma, serem ultrapassadas. Então, tem aquela conexão que eu já falei do capítulo 9 a 11 com os 4 primeiros capítulos. Se Romanos capítulo de 1 a 4 ensinam que a salvação não é baseada em etnia, obras, mas é dada a todos que têm fé em Cristo, Paulo já havia então demonstrado a ineficácia de tudo aquilo que era motivo de orgulho do judeu, ser filho natural de Abraão, a circuncisão e a lei. Então, não é pelo direito de nascença que se dá a salvação, não é pelo direito de primogenitura que se dá a salvação, não é pelo esforço humano e nem pelas obras da lei, mas é pelo modo escolhido por Deus, pela graça, mediante a fé. E os versículos basilares, agora a gente entra onde vocês mais gostam, né? Os textos mais polêmicos, que temos 4 passagens aqui clássicas em que os calvinistas se baseiam para o ensino de uma predestinação incondicional, de uma eleição incondicional, de uma graça irresistível e tudo isso mais. Primeiro deles, Professor, sim, é o Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente estava falando no começo da aula, eu precisei sair. Do, do capítulo 8, versículo 28, que fala do chamado, sim, por aqueles que antemão conheceu. Eu tenho uma curiosidade sobre Paulo. Paulo ele foi escolhido, ele foi chamado sim, por Deus. Então Deus tinha presciência, porque assim, ele estava perseguindo os cristãos. Deus tinha presciência dele que ele serviria a ele? sim, aos que de Ou antemão conheceu, não foi? É isso que diz lá, presciência. Aos que de antemão conheceu. Tanto
Paulo baseia esta predestinação em presciência, como Pedro diz, aos predestinados, não, eleitos, Pedro usa a palavra eleitos, eleitos segundo a presciência divina, né? Tanto um Entendi, como o outro. É entendi. isso aí. Obrigado. Aqui, veja só, esse versículo aqui, que se encontra no capítulo 9, versículo 13, amei a Jacó e aborreci a Esaú, algumas versões, odiei a Esaú, aborreci a Esaú, ou odiei a Esaú. É bem forte, né? E isso antes que os meninos nascessem, né? Então, tivessem feito qualquer coisa. Essa primeira passagem. A segunda se encontra no versículo 15. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E a outra, versículo 18. Endurece a quem quer. E, para arrematar, Romanos 9, 22. Vasos de ira preparados para perdição. Pronto, acabou. Predestinação incondicional, preparados para a perdição, endurece a quem quer, tem misericórdia de quem quer, amou um e aborreceu o outro. Bom, predestinação incondicional. Eis o ensino, acaba por aqui a nossa conversa, né? É isso que os calvinistas dizem. Por isso, todo aquele preâmbulo que eu fiz para você poder entender essas questões de maneira apropriada. Mas vamos por partes. Vamos para o versículo 13. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Calvinistas dizem que aqui há base para a eleição incondicional de cada indivíduo. Teria Deus odiado a Esaú quando ainda ele estava no ventre de Rebeca? É essa a conclusão que a gente tem que tirar? Bom, é isso que os calvinistas dizem. Que Deus odeia os bebês, odeia bebês, odeia, aborrece, rejeita, vomita, passa ao largo, não se importa com seres que ainda nem praticaram o bem ou o mal. Ainda no ventre da mãe, Deus já está ali, o feto, odiando. Que ensino terrível esse, hein? O que vocês acham? Um ensino de um ser bárbaro, né? Isso é de partir o coração. Mas essa é a conclusão, e é isso que a gente aprende na Bíblia, que Deus odeia os seres que ainda nem nasceram, que ainda nem fizeram nada, ele já... É esse o ensino, é isso? E que os destinou para a perdição? É isso que Paulo está ensinando? Aí a gente tem que sempre lembrar do que se trata tudo isso. Ele não está tratando exatamente da rejeição de Israel, não é disso? E quem é Esaú? Esaú não é um descendente de Abraão, não é um neto de Abraão? Esaú não é um filho de Isaac? Ele não está falando do povo escolhido? Será que está falando aqui da perdição desse indivíduo? Será que é esse o ensino? Ou está falando de, mesmo dentre os descendentes de Abraão, olha só, como prova de que não basta ser descendente sanguíneo de Abraão. Essa é a tese de Paulo aqui. Tem muito judeu se assegurando no fato de serem descendentes sanguíneos, de terem etnia, de serem filhos de Abraão. E o que Paulo agora bate na tecla, olha, repare bem, nem todos os filhos de Abraão, um exemplo clássico, Esaú, realmente fazem parte da aliança, ou fazem parte daquele povo escolhido por Deus para trazer o Redentor, para trazer a redenção. A promessa vai se cumprir não no primogênito, inclusive, vai se cumprir naquele que era o segundo, contrariando as próprias expectativas da própria lei ou do próprio entendimento daquele tempo. Então, teria Deus determinado desde a eternidade que ele nasceria para a perdição? Essa é a conclusão calvinista. Tal interpretação não é plausível, gente, pois violenta todo o claro ensino bíblico a respeito do caráter de Deus. Deus é amor, Deus é justo.
E ele é amor. E tal visão de Deus, tal caricatura de Deus, como corrompe, compromete exatamente a própria natureza, o caráter de nosso Senhor, de nosso Deus, né? A questão aqui não é de indivíduos para a salvação. A questão aqui é que Israel representa uma nação e Esaú representa outra nação, Israel e Edom. Tanto é verdade isso que eu estou falando para vocês, que nunca, porque a promessa ali, toda aquela conjuntura, dizia que o mais velho servirá ao mais novo, não é? Não é isso que está lá escrito? O mais velho servirá ao mais novo. Eu pergunto, quando o indivíduo Esaú serviu a Jacó? Na história toda. Você já leu Gênesis, né? Onde é que está? Em momento nenhum. Nunca. A gente sabe que é sempre o Jacó servindo ao Esaú. O mais velho é o Esaú. E a promessa era que o mais velho serviria ao mais novo. Mas nunca no indivíduo Esaú, no indivíduo Jacó, se cumpriu tal profecia. Porque tal profecia não dizia respeito a indivíduos. Tal profecia dizia respeito a povos. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Quem é que vai servir? Um guisá vai preparar uma comida e fazer uma barganha e servir comida lá para o irmão? É o Jacó. Quem depois vai se ajoelhar diante do irmão lá, do mais velho, né? É o Jacó. Vai dar muitos presentes, vai servir, vai se prostrar não sei quantas vezes, 7 vezes, dando presentes e tudo, pedindo perdão e tudo mais, não é? Quem é que vai ter a grandeza, uma atitude que eu diria assim, divina, de perdoar? É o Esaú, é o mais velho. Isso não é um sinal de salvação individual? Ele perdoou. É ou não é? Se a gente fosse ver assim por indivíduo, quem é que peca mais em toda aquela história? Né? Quem é que mais pisa na bola? A gente sabe que Esaú também é pecador, mais profano, acaba trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ele peca. Mas quem é que está dando golpe? Quem é que está mentindo? Quem é que está enganando? Né? Quem é que depois tem que pedir 1000 desculpas? Quem é que tem que se curvar diante do outro? Então, na pessoa do Esaú e do Jacó, nesses dois indivíduos, tal profecia jamais se cumpriu. Mas está lá uma profecia, o mais velho servirá ao mais novo. Isso só se cumpre nos povos. Nos povos. Então, a gente vê isso. Paulo usa Jacó e Esaú para se referir às nações de Israel e de Edom, pois ele está citando Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Quando você vai ler Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, mostra como os edomitas foram maus, perversos, malignos, e por causa disso, como eles foram destruídos, como eles foram dizimados. Então, os edomitas, descendentes de Esaú, foram amaldiçoados e riscados do mapa, enquanto aí os descendentes de Israel continuam vivos, tá? Romanos 9, 6 a 13, olha, diz assim, não é sobre a salvação de indivíduos, mas sim como Deus escolheu soberanamente nações para levar a cabo o seu plano na história. Então, Jacó e Esaú representam Israel e Edom. O indivíduo Esaú jamais serviu ao indivíduo Jacó, como a gente já falou. O que Paulo quer demonstrar aqui é que a rejeição atual de boa parte dos descendentes de Abraão não é apenas possível, como já havia ocorrido no passado, como se vê no caso de Esaú e de seus descendentes. Não basta ser descendente físico de Abraão, é preciso ser descendente espiritual. Raabe e Ruth tornaram-se filhas da promessa pela fé, ainda que não fossem descendentes sanguíneos de Abraão. Trata-se também de um repúdio relativo. O mesmo termo aparece em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você levar isso aqui a ferro e fogo,
né? Então, a gente tem que odiar, a gente tem que aborrecer pai, mãe, até mesmo a gente tem que se aborrecer, tem que se autoflagelar, a gente tem que ir contra tudo e contra todos para agradar a Deus. Isso tem que ser interpretado. Tal rejeição não é tal aborrecer, não é alguma coisa que você pega ferro e fogo e acabou. Aborreceu e é patinho. Não, a gente continua tratando de pai e mãe. A gente continua tratando bem. Só que a prioridade não é essa. A nossa prioridade é outra, é do reino, sabe? Há lugar para tudo debaixo dos céus, mas a gente não pode colocar um amor a nós mesmos ou um amor ao próximo, ao amor à família, acima do nosso amor a Deus. É disso que se trata. Quando tiver em xeque uma coisa ou outra, quando a gente tiver que escolher entre uma e outra, que normalmente não é o caso, quando a gente tiver que definir, olha, preciso tomar uma atitude, aí vai fazer que nem Paulo, não consultei a carne e segui o Senhor. Não é não? É a prioridade das coisas do reino. Foi o próprio Esaú quem desprezou seu direito de primogenitura, a gente tem que lembrar, né? Então não foi assim, ou seja, a gente sabe que o caso foi esse, perdendo assim o privilégio de ser o pai da linhagem da qual nasceria o Salvador do mundo. Mais tarde, observamos que Esaú foi misericordioso, como eu já disse, né, para com o irmão, é um sinal da graça de Deus na vida dele. Não podemos afirmar que tenha perdido a sua alma. Alguns dos seus descendentes, os edomitas, ou vocês acham que todos os edomitas se perderam? Nunca teve nenhum salvo dentre os edomitas ao longo de toda a história. Não, não é o caso também. Trata-se aqui, então, de uma generalização do povo, dos edomitas como todo, do povo, né? Alguns de seus Bispo, descendentes. Oi, é só um instantinho, eu vou terminar essa parte, aí eu abro para perguntas, tá? E quanto a Israel, muitos de seus filhos se desviaram após outros deuses. E a presciência é como base da eleição e da reprovação. Através do profeta Obadias, Deus esclareceu o real motivo da sua ira contra os edomitas. Veja só o que diz o profeta Obadias. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, está falando dos edomitas que fizeram tal violência contra Jacó, que é Israel, cobrir-te-á. Veja, quando ele fala aqui de Jacó, ele está falando de Israel, ele está falando de um indivíduo, mas ele se refere ao povo, né? Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. Ele não fala teus irmãos no plural, fala teu irmão como Jacó. De fato, ele está usando os personagens Esaú e Jacó como símbolos e representantes de dois povos. O dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá. No dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia. No dia da sua angústia, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Isto Deus anteviu. Por isso, tal destino de tal povo e o destino do outro para outro lado, né? A presciência, eu já falamos bastante disso, né? Tanto Romanos 8, 29, como 1 Pedro 1, 2 fala da presciência como base de tal eleição. Os judeus foram cortados por sua incredulidade e não por terem sido rejeitados de antemão. Isso a gente sabe muito bem, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 20, por isso leio o bloco como um todo. Trata-se da rejeição de Israel. E Paulo, no capítulo 11, versículo 20, diz que a rejeição de Israel não se deu por uma eleição incondicional, mas por conta da incredulidade. E ainda diz que não é fatídica, que pode ser revertida, caso abandonem a incredulidade e abracem a fé. Os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados ou colocados de volta, né? De novo, Romanos 11, 23. É muito claro tudo isso, né? Os que creem tornam-se os indivíduos eleitos sob a condição de permanecerem firmes nessa fé. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Eis aí a condicional, 2 Pedro 1, 10. É perseverando que vocês obterão a vida.
É verdade, meus irmãos, você já foi salvo. Outra verdade é que você está sendo salvo. E a outra é que você será salvo. Você já obteve a vida em Cristo, continua obtendo ela, permanecendo em Cristo e, por fim, se perseverar até o fim, obterá a vida. Portanto, não é uma coisa estática que você conquistou lá no passado e agora ninguém tira mais de você. É perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21, 12, Mateus 24, 13. Pois passamos, olha o autor de Hebreus, olha essa frase, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, se isso não é condicional, gente, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. A confiança que tivemos no princípio. Ele não nega que houve confiança no princípio, concorda comigo? Não nega. Nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não basta ter confiança no princípio, não basta ter sido salvo. É preciso ser participante de Cristo, se apegando a Ele até o fim. Esse texto é tudo menos um texto predestinista, calvinista, determinista, ou que ensine qualquer coisa como salvação de uma vez por todas. Está aqui. Julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que é isso aí, Isaías 5, 3, 4 e 7, Isaías 5, os primeiros versículos até o 7, né? Julgai, vos peço, diz o Senhor, entre mim e a minha vinha, a vinha é Israel. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este Deus desejou que exercessem juízo, e eis que aí o quebrantamento da lei. Quebraram a lei. Justiça, a lei e a justiça. E eis aí, quer dizer, Deus propôs a justiça, e eis aí o clamor. Jesus quis salvar Jerusalém, mas Jerusalém não quis ser salva. Deus está, nessa parábola que é tremenda sobre a ação de Deus, Deus fez tudo em benefício de Israel, proporcionando todas as condições para que ela fosse bem-sucedida e produzisse uvas boas. Mas eis que produziu uvas más. Deus está dizendo, o que mais poderia eu ter feito? O que é que eu deixei de fazer? Alguém pode me mostrar onde foi que eu errei? O erro não foi meu. Não foi a minha decisão prévia ou desde antes da fundação do mundo ou em qualquer lugar. Não foi a minha negligência. Não foi a falta de graça. Não foi a falta da minha boa mão. Tudo fiz para que Israel produzisse frutas boas, mas eis que produziu frutas más. Gente, esse é o caso de Israel. Vai ver lá, capítulo 10. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde. Protesto, Senhor. Está entendendo? Não se trata de uma eleição incondicional, se trata de uma eleição condicional. Em 1 Coríntios 10, Paulo usa exemplos históricos da queda da maioria do povo de Israel como advertência para a igreja. Quem está em pé, cuide para que não caia. Todos comeram do maná, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Mas o Senhor não agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto, jamais herdaram a terra prometida, e essas coisas foram escritas para nosso exemplo. Ele fala isso para a igreja de Corinto, no caso, para todos nós, igreja do Senhor. Quem está em pé, cuide para que não caia. Quer mais do que isso? Eu não sei onde que a gente... É tão abundante os textos que falam sobre a mesma coisa e as advertências constantes, que a gente passa a ser até redundante e chato, né? Veja, embora todos os israelitas tenham experimentado a graça libertadora de Deus, a maioria apostatou-se da fé e pereceu no deserto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Opa, agora já concluindo essa parte, pronto. Vamos parar por aqui. Perguntas, quem? Eu vou interromper aqui para já
bater um papo sobre essa primeira parte aqui. A gente já adiantou bastante no horário, né? Se tem perguntas, podem fazer agora, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo e vai até às 9, né? Retomamos às 9, que já adiantamos 8 minutos aqui. Quem queria fazer perguntas, pode fazer agora. Pode ser para depois, bispo. Depois eu. Então tá bom. No retorno, a gente abre para perguntas, tá bom? É isso aí, gente. Vamos para o intervalo, então? Daqui a pouco retomamos. Deus abençoe. Até mais.